chamar o nosso próximo convidado, o Eduardo Green, né, cientista político aí da FGV, Fundação Getúlio Vargas, para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre política nacional. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Felipe. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Eduardo, eu queria começar falando aí, a gente teve na semana passada aí a aprovação da PEC dos benefícios, né, que já teve diversos nomes aí, já foi chamada de diversas maneiras, e que foi aprovada no Senado. A expectativa então aí para agora que ela tramite aí na Câmara dos Deputados, né, tudo feito aí mais ou menos a toque de caixa aí para que seja aprovada em ano eleitoral, inclusive, né, com impacto aí nos cofres públicos aí superando os 41 bilhões de reais, né, o que deve ter repercussão aí na questão fiscal. Mas eu queria saber de você, o governo está apostando quase tudo, se não tudo, aí nesses auxílios. O quanto isso pode reverter de fato aí em votos para o presidente Bolsonaro, na sua avaliação? Bom, talvez o histórico mais recente que nós tenhamos dessas medidas de impacto na aprovação do presidente tenha sido o antigo auxílio emergencial, que depois veio a ser chamado Auxílio Brasil, que no auge da pandemia foi aquela medida implementada pelo governo federal, talvez todos lembrem. Inicialmente o governo propôs R$200, o Congresso aumentou para 500 e o presidente bateu o martelo em R$600. Por que é importante ter essa como uma comparação histórica no curto prazo? Porque o antigo auxílio emergencial passou a surtir efeito na popularidade do presidente 4 a 5 meses depois de implementado. Nós estamos falando agora de uma expansão não só do valor do Auxílio Brasil, mas também de outras benesses eleitorais, como a Bolsa Caminhoneiro, o Vale Gás, medidas que vão auxiliar o transporte para idosos. Fala-se também agora de atender, além dos taxistas, motoristas de aplicativos. Mas nós estamos há pouco menos de 3 meses do primeiro turno das eleições. Então, tudo indica que até chegar lá na vida concreta desse motorista de táxi, desse motorista de aplicativo, daquela família que precisa do valor do auxílio emergencial, essas medidas muito provavelmente vão ter um impacto menor do que aquele esperado pelo presidente Bolsonaro. A segunda questão é que nós estamos falando de um conjunto de benefícios claramente que afrontam a lei eleitoral, e não é essa a sua pergunta, mas é que eu quero me referir aqui neste caso, é que nós estamos diante de um cenário de maior gravidade econômica, de inflação, de desemprego e de fome do que estávamos mesmo no auge da pandemia. E também lembrar que Bolsonaro conseguiu reduzir muito com o auxílio emergencial, ainda que transitoriamente, a pobreza, que hoje está em níveis muito altos no Brasil. Então, isso tudo faz com que, ainda que possa existir, estou colocando no condicional porque as experiências mostram que o tempo entre que essas medidas são implementadas até ser efeito real é maior do que o período que nós temos até a eleição, mas ainda que pudesse existir algum tipo de efeito, a percepção da população hoje é muito negativa do que diz respeito a sentir-se desamparado pelo governo. A inflação está muito alta, o desemprego é muito alto, a sensação de que a população hoje se encontra numa situação de muita dificuldade econômica, ela certamente depõe contra o governo e muito dificilmente essas medidas vão ter algum impacto, ou vão ter, se tiver, um impacto muito menor, na minha opinião, do que aquele esperado por meio dessas medidas que são claramente eleitoreiras, e elas demonstram, a cada dia que passa, um nível maior de desespero, por assim dizer, do presidente com os resultados da sua campanha. O Eduardo, prazer falar contigo, Alex aqui falando. Em relação a essa questão que você estava falando na pauta política,
mas olhando para as consequências econômicas, eu queria que você trouxesse uns comentários, porque é o seguinte, muita gente aqui no dia a dia, né, tem colocado culpa no presidente em relação ao preço da gasolina, ao preço dos alimentos. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Se a gente está falando que o mundo inteiro está passando por essa dinâmica. Mas quais são os instrumentos, né, que o governo pode utilizar, não só esse governo, talvez Lula ou Bolsonaro, que seja eleito no ano que vem, independentemente de qual governo seja, que pode ser, ou seja, utilizado na situação fiscal, toda a situação política que nós estamos passando por aqui, o que realmente, na sua opinião, o que você faria, né, se fosse o presidente ali sendo mais prático em relação a tentar solucionar esses problemas por aqui no Brasil, que a gente sabe que não são fáceis, né? Bom, essa é uma pergunta importante, Alex. Primeiro porque o governo não só tem sido bastante demagógico e populista, particularmente no que diz respeito à pauta de combustíveis, que atende claramente a Petrobras, e eu digo isso porque, ao mesmo tempo, esse é um governo que ataca a Petrobras, como se a companhia não fosse estatal e o governo não fosse o principal acionista majoritário, como também o governo não explica para a população que boa parte dos recursos que ele hoje tem para fazer política pública provém dos dividendos pagos pela companhia ao governo. Então o governo quer dizer para a população que ele não tem nada a ver com a companhia, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão dos recursos que ele consegue da Petrobras. Nesse sentido, por que é importante, na minha opinião, a sua pergunta? Porque os recursos que hoje o governo tem da Petrobras poderiam, por exemplo, fazer com que nós encaminhássemos, sem nenhuma estripulia constitucional, sem nenhum tipo de gambiarra institucional, como a gente tem visto de maneira crescente nos últimos meses, por exemplo, utilizar o recurso oriundo da Petrobras para criar algum fundo de estabilização, algum subsídio temporário, como outros países têm feito, diga-se de passagem, Estados Unidos, Alemanha, França, utilizando cada um a seu modo os recursos que são disponíveis. Por que esse governo não faz isso? Porque é mais fácil para esse governo criar dívida futura, porque hoje os recursos que provêm da Petrobras estão sendo utilizados, dentre outros mecanismos, para financiar o orçamento secreto, para financiar a base política do Centrão, que hoje apoia o governo, ou para implementar uma série de políticas públicas que elas não têm necessariamente como foco mitigar a situação de pobreza, de fome e dificuldade econômica que a população passa. Então, é nesse sentido que o governo ele calibra mal as suas opções políticas, porque ele precisa de muito mais dinheiro para atender o clientelismo, o fisiologismo do Centrão, e ainda assim criar mais um buraco fiscal que vai estar contratado logo daqui para frente em 2023 por meio das medidas que vem implementando. Então, não dá para o governo dizer que ele é contra a Petrobras no sentido de que ela remunera muito bem o governo, mas ainda assim o dinheiro que entra da Petrobras é insuficiente para o conjunto de questões que o governo Bolsonaro entende que ele tem que implementar na sua lógica política, seja de um lado para atender, repito, as demandas fisiológicas do Centrão, seja de um lado também para jogar dinheiro de helicóptero para atender as demandas populistas e eleitorais, dado que a sua campanha está naufragando. Então, se fosse um governo mais sério, nós não precisaríamos estar enfrentando essa situação, que certamente vai ter impacto na inflação, vai ter impacto no valor dos títulos que o Brasil vai vender a partir do ano que vem, como já está tendo, como nós poderíamos fazer uma política mais séria, mais responsável de atender a população, que hoje, de fato, está precisando, mas que não é a população que usa carro, não é a população que vai usar o combustível, mas sim a população dos 33 milhões, que esses são efetivamente a população que hoje mais sente por conta da fome, da pobreza e do desemprego. Então, além disso, a política ela é mal planejada porque ela não distribui recurso para quem efetivamente precisa. Muito bom. Só para trazer aqui uma questão que você estava falando em relação do Fundo de Estabilização, também era uma solução que a gente estava conversando aqui com outros economistas, outros analistas, inclusive, né, Brosco, a gente estava conversando aqui com o advogado, né, eleitoral, só esqueci o nome dele, tá? Perdão aí não ter lembrado, mas ele disse que, das palavras dele, que não poderia fazer esse Fundo de Estabilização esse ano por ter ali numa questão de uma lei eleitoral, tá? Eu
Eu não sou advogado, enfim, eu não sei se isso realmente pode acontecer, mas eu lembro muito bem de ele ter dito ali umas semanas atrás sobre por que o governo não criou esse tipo de situação. Mas, enfim, tirando esse ponto, você falou em relação a diversos brasileiros, né, tão desassistidos, enfim, em relação a essa grande disparidade. Na sua opinião, Eduardo, essa questão, ou seja, a gente saiu de um juros de 2%, né, para um juros ali, enfim, beirando isso ali, 13%, 14%, ou seja, essa disparidade muito grande, que a gente viu um movimento muito forte em relação que o Brasil acabou voltando a ser um país de rentistas, e isso aumenta a disparidade social, né, ou seja, você concorda também que isso pode ser um fator também determinante, de fato, em relação à questão socioeconômica do Brasil? E outra pergunta também, indo mais a fundo, está falando da PEC dos auxílios. Isso não seria tão suficiente assim, ou seja, a questão, como você falou, o auxílio gás, né, o auxílio Brasil, que realmente, como você falou, atendem esses 33 milhões de brasileiros, ou o que realmente precisa mais? A gente sabe que infraestrutura, educação, saúde, enfim, mas olhando essa questão dos auxílios, o que realmente precisa fazer além para o governo, né, independente de qual seja, o Eduardo? Bom, primeiro, Alex, sim, o que a gente tem visto historicamente no Brasil é que em momentos de inflação o juro é puxado para cima e ele acaba penalizando muito mais a população que sofre com dificuldades econômicas, né? Porque a inflação ela não é linear. Historicamente, a inflação sempre penaliza os que têm renda mais baixa. E nesse sentido, mais inflação vai significar logo aí na frente mais juros, e mais juros significa mais recessão econômica e, portanto, isso amplia as dificuldades mais ainda do que nós estamos enfrentando nesse momento. Por isso que eu comentava que é muito provável que 2023 vai ser um ano muito difícil do ponto de vista econômico, além das questões políticas da transição do governo em si. Claro que a sua observação é bem lembrada em relação ao fundo de estabilização, mas veja, o problema do combustível, o problema no que diz respeito ao governo adotar alguma medida que possa ou que pudesse compensar os efeitos do petróleo, claro que eles foram agravados pela guerra da Ucrânia, mas essa não é uma situação deste ano. O governo já poderia ter pensado medidas mitigatórias como essa mesmo no ano passado, porque a lei eleitoral ela impede o que se chamaria de novos auxílios ou benefícios em ano de eleição para não caracterizar um apoio para o governante de turno. Mas mesmo assim, o governo Bolsonaro simplesmente rasgou a lei eleitoral quando criou essa monstruosidade que foi aprovar uma emenda constitucional alegando o estado de emergência e com isso buscando argumentar que uma emenda constitucional supera a legislação eleitoral, ou seja, claramente utilizar uma medida inconstitucional para apoiar uma medida constitucional contra uma lei em vigor. Então, nesse sentido que eu me referi anteriormente, dessa bagunça constitucional, institucional criada por esse governo, sobretudo por esse esforço ser claramente eleitoreiro, dado que a medida só vale por 6 meses. Com relação à sua segunda pergunta, ela é uma pergunta estrutural, estrutural no sentido de que políticas públicas que visem a melhorar a vida do cidadão como educação, a saúde, a assistência, a geração de emprego e renda, medidas essas, é importante lembrar que estiveram no bojo do desenho da Constituição de 88, mas há uma questão muito importante aqui a ser discutida, Alex. O projeto político do atual governo, ele é absolutamente contrário ao Pacto Constitucional de 88. Talvez para tomar 2 exemplos aqui, sem ir muito longe para não cansar o ouvinte do programa, qual foi a política de saúde desse governo que não fosse o negacionismo da Covid, da vacina para enfrentar a Covid-19? Nós estamos falando da vida de milhões de pessoas que podiam ser poupadas. O que o governo fez na área da educação que não fosse aprovar recentemente o homeschooling, que não interessa a ninguém no Brasil, e aprovar as escolas cívico-militares? Então, para tomar esses 2 exemplos, efetivamente um governo que tenha como preocupação melhorar a qualidade de vida do seu cidadão precisa investir muito fortemente na construção de iniciativas que tenham essa finalidade. Mas, repito, isso está longe da concepção política do atual governo. Então, para resgatar, a partir de 2023, supondo que o atual governo não se reeleja, evidentemente, um novo governo que não seja este projeto político em vigor,
vai ter um trabalho muito grande, porque a distribuição das políticas públicas que o atual governo fez, não só na saúde, na educação, mas também na cultura, na assistência social. Para tomar um exemplo, o Auxílio Brasil, ele poderia perfeitamente se valer do cadastro único, que é uma ferramenta importantíssima que existe no Brasil desde 2001 para saber quem são as famílias que precisam de apoio do governo para enfrentar a situação de pobreza. O governo destruiu o cadastro único quando ele estabelece um valor único por pessoa dentro da família, e não mais por família. Então, isso já vai gerando distorções, porque ao invés de nós termos uma família no cadastro único, nós temos 2 pessoas que pedem o auxílio emergencial. Nós vamos perdendo a referência do planejamento com base nas evidências da política pública. Na área do meio ambiente, a destruição que foi causada. Na área da cultura, a destruição que foi causada. Então, para reconstruir um padrão mínimo de política pública, que é a sua pergunta, nós vamos tomar um tempo muito significativo para o próximo governo, repito, assumindo que não seja o projeto político esse que continue, porque se for o atual projeto político que venha a continuar, certamente a sociedade brasileira vai enfrentar momentos muito difíceis no que diz respeito a uma provisão de políticas públicas que efetivamente busque mitigar a situação de miséria, que busque contribuir para melhorar a qualidade de vida e tudo aquilo que está nos artigos básicos da Constituição Brasileira de 88. Eduardo, bacana o que você disse, porque abriu uma reflexão, né? Não sei se você concorda comigo, o pessoal do chat que nos acompanha também coloca a sua opinião, que não falando do Bolsonaro em si, olhando para vários presidentes de vários partidos ao longo dos últimos anos, que o que realmente o Brasil precisa, o que você mesmo disse, são reformas, são mudanças estruturais, não são reformas de 4 anos, né? Ou seja, que o presidente está no poder, são reformas que precisam, por exemplo, o marco do saneamento, está falando até 2033, são reformas de muitos anos, que nem sempre o presidente vai estar lá para concluir, enfim, uma reforma, uma obra, enfim, um determinado tipo de impacto social e econômico, né? Então, acho que os governos, de forma geral, eles pensam muito no seu próprio mandato, não só o Bolsonaro, mas, enfim, independente de qual partido que seja. Queria que você tecesse um comentário sobre isso. E um outro ponto interessante, você também, né, trouxe críticas em relação ao atual do governo, Eduardo. Você disse em relação, né, essas críticas em relação até à própria Constituição. Você acredita, na sua opinião, né, que você descartou, né, ou seja, a possibilidade de um próximo governo fazer um trabalho, né, enfim, corrija se eu estiver errado, um trabalho eficiente em relação a isso. Então, a gente está num cenário que poderia ser Lula ou Bolsonaro. Se a gente está descartando o Bolsonaro, seria o presidente Lula, enfim, colocando aqui um fogo aqui no parquinho, ou você acredita que não seria nenhum dos dois? Falando da sua opinião em si, Eduardo, não sei se você também pode responder em relação a isso. Não, claro, começando pela primeira questão, o que eu comentava mesmo que nós sempre tenhamos que assumir que todo incumbente, todo presidente, todo líder político que está na frente do Poder Executivo, ele tem uma agenda própria, ele tem um programa de governo que, afinal de contas, foi aprovado pela sociedade. Mas, ainda assim, todo governante, ou pelo menos foi assim até 2018, ele governava tendo em vista certos parâmetros mínimos de civilidade, de moralidade, de respeito às regras do jogo. Quando o atual governo, particularmente nominado presidente Bolsonaro, assume, nós passamos a ter claramente não só um candidato, mas um presidente antissistema. O que eu quero dizer com presidente antissistema? Bolsonaro, ele se elegeu dizendo que ele iria destruir boa parte daquilo que existia no Brasil em nome de combater o politicamente correto, em nome de combater o que ele chamou de vitimização, em nome de defender a família tradicional, em nome de combater a ideologia de gênero, dentre outras coisas, em nome de combater o globalismo e o marxismo cultural, enfim, todas essas expressões que se tornaram comuns no vocabulário do bolsonarismo. Então, este governo tem uma particularidade. Qual é? Na medida em que ele se apresenta como um governo antissistema, ele, por definição, não pode implementar a política pública. Porque se ele implementar a política pública, ele vai estar assumindo que ele quer melhorar a saúde, mas ele não quer melhorar a saúde, porque ele diz que ele é contra esse modelo. Se ele for investir em educação, ele terá que melhorar a educação, mas esse é um governo antissistema. Então, esse governo fica enredado em contradições dessa natureza, justamente porque o seu discurso é ser antissistema. E o ser antissistema, por exemplo, entende que é muito mais importante do que
discutir uma política de educação, colocar como prioridade discutir a chamada ideologia de gênero. Então, é essa falta de referência ou de relevância dos temas que faz esse governo, portanto, e esse projeto político que eu estou assim chamando, numa eventual reeleição, certamente criar mais dificuldades para o papel que o Estado brasileiro tem que ter num país muito desigual e no qual as políticas públicas cumprem uma função muito importante de melhorar a vida das pessoas, como historicamente foi feito desde 88, passando por governos como o de Fernando Henrique, do PSDB, e depois os governos do PT, sobretudo durante o período Lula. Bem, em relação à segunda pergunta, eu vejo cada vez menos espaço para uma candidatura que não seja a que ocupam hoje os dois principais postos, que é Lula e Bolsonaro. Eu, honestamente, acho que é muito improvável que a candidatura de Simone Tebet venha a vingar. Ela é muito desconhecida, ela muito provavelmente vai ter muita dificuldade de lidar com os vários MDBs que existem no Brasil como um todo. Há um risco dela ser cristianizada pelo partido ao longo da campanha, porque o voto útil, seja em favor de Bolsonaro, seja em favor de Lula, mesmo dentro do MDB, vai cobrar um preço muito alto, como a gente já está vendo, sobretudo nos estados do Nordeste brasileiro, pendendo, e do Norte pendendo para apoiar Lula, e vários estados do Sul e do Centro-Oeste pendendo para apoiar o Bolsonaro. Então, a cada dia que passa, eu tenho mais convicção que essa eleição será decidida entre os dois principais players que hoje disputam. Há uma série de evidências comparado com pesquisas anteriores que mostram que, para essa altura do ano em que nós estamos, o grau de consolidação dos votos em Lula ou em Bolsonaro é muito alto. E a margem de crescimento que uma outra candidatura venha a ter é muito pequena. Basta lembrar um dado aqui: Ciro Gomes está concorrendo pela quarta vez a presidente e tem 9% de votos. Ele tem um recall muito maior do que Simone Tebet. E está com 9% há um ano, patinando, e não consegue chegar a 2 dígitos. Então, acho que, nesse sentido, a tendência é que nós tenhamos uma eleição bastante polarizada. E se as pesquisas mostram adequadamente o cenário, nós hoje temos uma probabilidade, a cada dia que passa, também maior, de que o ex-presidente Lula venha a ser eleito. Algumas pesquisas falam no primeiro turno, outras estão indicando no segundo turno, mas o que eu fazia questão de mencionar, respondendo a sua pergunta, é que, para um outro projeto político que não aquele que está em vigor, e aí poderia ser Lula, poderia ser Ciro Gomes, poderia ser Simone Tebet, porque são todos esses candidatos de oposição ao bolsonarismo, mas, sobretudo, são candidatos que respeitam as regras do jogo. São candidaturas que respeitam a moralidade do exercício do cargo. São candidaturas que têm a noção do que é um estadista que convive com o poder legislativo sem ser subserviente às emendas secretas do Centrão, e respeita as decisões do STF, porque é assim que a Constituição das democracias funciona. Então, seja qual for o presidente que vier a ser eleito, hoje nós temos uma eleição muito diferente daquela que até poucos anos atrás no Brasil existiam, porque nós temos 3 candidaturas fortes no campo que a gente chamaria dos democratas, que respeitam as regras do jogo, contra um candidato antissistema. Então, a minha referência mais importante aqui nós temos que resgatar no Brasil a lógica de que a democracia ela tem pesos e contrapesos, que um presidente não pode fazer qualquer estripulia constitucional ou institucional simplesmente porque ele julgue que está no seu direito a fazer o que lhe convier para ser eleito, né? Porque há um país a governar. Então, este é um governo contra o Estado brasileiro. Este é um governo contra o federalismo no Brasil. Este é um governo contra as políticas públicas. Então, resgatar essas questões era a minha referência anterior, e isso vai cobrar um preço alto, porque a destruição feita no Brasil nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ela não foi pequena. Eduardo Green, você gostaria de falar mais alguma coisa, Alex? Não, a gente está no finalzinho aqui, senão a gente vai ficar aqui, falando por mais tempo aqui. Teria assunto bastante aqui para a gente repercutir, mas infelizmente já estamos aqui no limite. Queria agradecer então a sua participação, Eduardo Green, aí, cientista político da FGV, aqui falando com a gente. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alex. É um prazer estar com vocês.